Bom dia para você, que a presença do Espírito Santo de Deus inunde de glória o ambiente onde você se encontra, que a graça sobrenatural do nosso Pai venha sobre a sua vida, que você sinta um toque do Espírito Santo. Eu desejo um sábado abençoadíssimo para você, que Deus possa falar consigo através desta mensagem, que Deus acalme o seu coração, as suas emoções, em nome do Senhor Jesus, que você tenha o melhor sábado que já teve até sempre, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é dia 30 de maio e eu quero profetizar bênçãos sacudidas, recalcadas e transbordantes sobre a sua vida, discernimento, sabedoria, paz e alegria. E hoje o título da nossa mensagem é Sinais da Sua Vinda. Eu tive um tempo que não trouxe aqui as mensagens, mas eu estou a fazer, tinha-me comprometido convosco e peço-vos perdão, não é? De não ter gravado aqui algumas mensagens, foi durante um mês que eu não estive a trazer diariamente mensagens, mas estamos aqui de volta com a graça do bom Deus. Não deixe de compartilhar com outro alguém, estive a fazer outras coisas, mas quero fazer, orem por mim também para que eu consiga continuar a trazer e cumprir, não é, com este compromisso de trazer mensagens acerca, não é de avivamento, é reavivamento, porque como eu falei nas mensagens anteriores, nós já temos o Espírito Santo em nós precisamos que ele seja ativo, assim como existe uma fogueira e é preciso abanar para que o fogo esteja mantido aceso, é isso que eu quero trazer, este despertar espiritual para nós, para que você seja cheio de fé e cheio de esperança, porque se você só estiver a olhar para as coisas aqui do mundo e só estiver a batalhar aqui pelas coisas da terra, você vai receber ataques, assim como muitos filhos e filhas de Deus neste tempo estão a receber ataques espirituais, desespero, ansiedade, parece que as pessoas não conseguem esperar, é um tormento enorme, porque o foco está no lugar errado. Então possa haver um reajuste, um ajustar de rota, um ajustar de olhar para aquilo que realmente importa. E o título da nossa mensagem hoje é Sinais da Sua Vinda. Então acredite que reavivamento não tem a ver com barulho, tem a ver com alinhamento, com aperfeiçoamento de caráter, tem a ver com o facto de você chegar a um ambiente e as pessoas sentirem a presença de Deus na sua vida, olharem para você e dizerem assim, esta é uma pessoa de Deus, eu quero seguir esta pessoa tem algo, tem uma direção para mim. E no fundo, sabe, eu falo com pessoas, eu ouço pessoas e as pessoas buscam uma direção. Toda a gente anda à procura de uma direção, toda a gente anda à procura do que é o seu propósito, toda a gente, no fundo, sabe que a vida aqui não é uma passagem, mas essas pessoas precisam de que nós lhes digamos algo. Amém? Então aqui, Sinais da Sua Vinda é o título da nossa mensagem hoje, que você tenha um sábado, um Shabat abençoadíssimo. Então, Mateus 24, 3 diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, se os próprios discípulos que andavam ali com Jesus, eles queriam saber acerca disso, há tanta gente que quer saber. Talvez você que está a ouvir esta mensagem, talvez você também tenha essa curiosidade. Porque eu sei que tem muita gente que fala de Deus, muita gente que está dentro das igrejas, muita gente que está dentro das religiões e não sabe quais são os sinais da vinda de Cristo. Muita gente, quando eu estava a falar que é necessário estar focado nisto, é porque muita gente está dentro das igrejas e como não tem a esperança de vida de Cristo porque está a ser ministrada acerca de muitos outros assuntos, e este assunto é muito descartado quando ele é aquele que nos dá esperança. Sim, Jesus, sim, ele nos abençoa, ele vem-nos para nos transformar a vida, só que não nos podemos esquecer que ele está a voltar. E aqui os próprios discípulos quiseram saber quais é que são os sinais. Então, há 3 palavras aqui no Novo Testamento para descrever a segunda vinda de Cristo. A primeira é parousia, que dá a ideia da presença pessoal de Cristo. Em outras palavras, quando Cristo voltar, ele virá em pessoa, carne e osso. A segunda palavra grega é ephineia, que dá
a ideia de aparição. É como uma estrela não vista à luz do dia, que subitamente aparece na escuridão da noite. Daí temos a palavra efineia. Epifania, eu enganei-me. A terceira palavra grega é apocalipsis, não é apocalipse, é apocalipsis, que dá a ideia de desvendar. É o desvendar daquele que estava oculto. No Natal nós celebramos, não é? Eu sei que há muita gente que não celebra o Natal e que Jesus não nasceu em dezembro e tudo mais. Só que muita gente celebra a primeira aparição, que foi quieta, porque você repare, as pessoas associam sempre as estrelas ao Natal. Ou metem uma estrela na árvore, ou compram uns embrulhos com estrelas, ou colocam estrelas na mesa. E sempre, mesmo que as pessoas não saibam o significado, que é um significado maravilhoso do que é que realmente é estrela, as pessoas sempre colocam estrelas, mesmo inconscientemente. Mas a estrela traz-nos uma revelação profunda, não é? Os pastores, os magos, os que estudavam os astros, estudavam os planetas, eles tiveram aquela aparição da estrela, eles viram aquela estrela a rasgar o céu, eles viam que algo estava para chegar. Então aquilo foi uma aparição. Mas ela foi quieta. Jesus nasceu ali na manjedoura, ele esteve ali com Maria, com José, e estavam ali os animais, não é? Ele nasceu num lugar muito tranquilo, foi muito solitário. E era para ele se esconder. Mas a sua segunda vinda será com deslumbrantes guerreiros do céu. Vai ser estrondosa, vai ser barulhenta. Você está preparado para isto? Então, ela vai vir para tratar com a situação e para derrotar os inimigos de Deus até que ele tenha subjugado o mundo inteiro. Então vai vir julgamento sobre o mundo inteiro. Talvez você esteja aí preocupado, porque é que os ímpios estão a prosperar, porque é que as coisas estão a acontecer e porque é que Deus está... É assim, há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. A nós cabe-nos orar pelos nossos inimigos, clamar pela salvação deles. A segunda vinda de Cristo terá uma série de eventos a acontecer durante um longo período. Existem muitos debates entre teólogos a respeito do significado das passagens acerca da vinda de Cristo, que Jesus vai chegar aqui, nesta data vai chegar naquela, mas ninguém sabe, até o próprio Jesus disse que só o Pai dele é que cabia. Então nós temos os sinais, as Escrituras Sagradas nos trazem alguns vislumbres. Eu lembro-me de que uma coisa é importante, é que nós possamos partilhar isto às pessoas, trazer esta esperança para as pessoas. Isto faz parte do reavivamento. Quando nós deixamos de falar desta esperança, da segunda vinda de Jesus para as pessoas, há alguma coisa que não está certo connosco. Então, eu lembro-me perfeitamente que no início da minha caminhada, é isto que Deus quer nos também despertar, é esta fome, este zelo, esta vontade de salvar as pessoas, de partilhar disto com as pessoas, porque foi para isto que Jesus me chamou, e eu falo por mim. E lembro-me que eu não tinha muito conhecimento ou nenhum das Escrituras Sagradas, e eu tive um sonho onde Deus mostrou toda a terra queimada, prédios queimados, tudo queimado, tudo devastado, era só cinzas pelo ar, o céu meio escuro, uma escuridão horrível. Eu estava a tentar ajudar as pessoas. E Deus disse-me, eu lembro-me no sonho, foi a primeira vez que eu ouvi aquela voz suave. Não vale a pena. Eles tiveram a sua oportunidade. Então, toda a gente vai ter a oportunidade de ter um encontro com Deus. Toda a gente vai ter a oportunidade, eu creio, que o Evangelho do Reino será pregado a toda a criatura. Mas muitos fazem as suas escolhas, muitos não querem, entende? Mas uma coisa
que eu acho lindo é que Deus, assim como se revelou a mim sem eu ter muito conhecimento das Escrituras, Deus revela-se a várias pessoas em todo o mundo, pessoas que nem sequer têm acesso à Bíblia, e Deus se revela, Jesus se tem revelado a essas pessoas. Então, nisto, nós temos que concordar com todas as religiões. Há pessoas de outras religiões que estão a ter aparições com Jesus, e nós temos que todos concordar que a vinda de Jesus está muito próxima, porque senão Jesus não estava a aparecer para tanta gente para trazer esta mensagem. Então, quando Jesus veio pela primeira vez, ele tratou com o mal individual e hereditário. Quando ele vier a segunda vez, ele vai tratar com a prática do mal e vai instruir muita benevolência. O mal não vai reinar, a crueldade, a opressão, a escravidão não existirão mais. Tudo isto acontecerá como resultado do reino pessoal de Cristo, que seguirá ao seu retorno. Para nós que somos filhos e filhas de Deus, o futuro está seguro, não é? O amanhã pertence a Deus. Esperamos o tocar, não é? O soar da trombeta, anunciar a voz de Jesus. E nós, como filhos e filhas de Deus, olhamos para o amanhã, quando o reino de Deus deverá reinar. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, eu sei que todo o joelho se dobrará a Ti quando vieres novamente com os Teus poderosos anjos, Senhor. Eu peço e profetizo aqui sobre a vida de algumas pessoas que talvez nunca tenham tido um sonho, uma experiência contigo, tendo sentido um toque teu, um chamado teu, e talvez nunca foram ministradas acerca deste assunto. Que o Senhor se revele a estas pessoas, Pai. Senhor, eu me curvo diante do Senhor, humildemente, e agradecendo pela sua presença e pelas revelações do seu Espírito, que possamos nos arrepender dos pecados, iniquidades e transgressões. Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos os Teus humildes servos, filhos e filhas. Ajuda-nos a estar preparados, com as nossas candeias acesas, estarmos atentos à Tua voz, para quando Tu vieres novamente. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.